Um dia eu ouvi o Jordan Peterson falando que as pessoas fazem questão de piorar a vida do próximo e depois reclamam que a vida é difícil. As pessoas não querem saber a verdade, elas querem ter razão. Eu vivo me dando mal nessa vida porque eu fiz da verdade um hobby. Tem gente que coleciona selo, outros fazem jardinagem. Eu decidi viver pela e para a verdade. E é um hobby bem exótico para os dias de hoje. A primeira coisa que você tem que fazer para viver uma vida digna é duvidar, refletir e então buscar conhecimento. Assim como os crentes de Bereia que conferiam nas escrituras se o que os pregadores estavam falando tinha respaldo na palavra de Deus, e é isso que eu chamo de conferir nas escrituras, é não aceitar tudo de primeira, é ir até a fonte, é pesquisar, é questionar, é não se contentar com a informação mastigada ou superficial. Como viver a verdade num mundo que ama a mentira? Você se sente preso em um ciclo de desinformação e ilusão onde a verdade parece cada vez mais difícil de encontrar. No mundo de hoje, nessa caverna digital, a gente é constantemente bombardeado por sombras e simulacros, informações falsas, personagens fabricados e uma hiperrealidade que nos distancia do que é verdadeiro e genuíno. Você vê mentiras por todos os lados, fake news, fake people, fake life, porque a verdade é amarga e a mentira doce. O problema é que depois do adocicado vem o enjoo e muita gente ainda não entendeu isso. Que a mentira apodrece tudo o que toca. Que perseguir a ilusão de uma vida de mentiras te impede de viver o que há de bom na tua vida de verdade. Mas o que eu acho engraçado é ver todo mundo reclamando do mundo, da violência, da enganação, das falcatruas e injustiças, mas todo mundo vive um microcosmo dessa realidade. Eu costumo dizer que a geopolítica das nações é a mesma relação que você tem com seus vizinhos, só que amplificada, numa escala maior. O cara vive preocupado com as guerras no mundo, mas quer tomar o lugar do colega na firma. Fica indignado com a fome no mundo, mas ignora o parente que perdeu o emprego. São exemplos que parecem bobos, mas eles revelam muito. Jesus falou sobre ser fiel no pouco. O cara não consegue viver uma vida correta e íntegra, mas reclama do caos no mundo. O mundo não é uma entidade ontológica, ele é o somatório de todos nós. Eu decidi que não vou fazer parte disso, porque está escrito, não vos conformeis a esse mundo. Jesus disse que a verdade liberta. O que será que ele queria dizer com isso? Mesmo que você não entenda o que ele quis dizer, você sabe que a gente vive o oposto do que ele disse. Porque ninguém procura viver a verdade, ninguém procura refletir, entender as coisas do mundo. As pessoas não querem saber a verdade, elas querem ter razão. Mesmo que para isso elas tenham que convencer os outros das suas mentiras. O que importa é ganhar o debate. A verdade, quem liga para isso? Eu tenho um colega de trabalho que não gosta de mim e a gente não se entende muito bem. Mas um dia ele fez um projeto que ficou excelente e eu elogiei ele por isso. Ele se ofendeu, ele ficou desconfiado. Porque ele não consegue entender como é que alguém pode elogiar um adversário. Olha o nível que a gente chegou. Não importa se a outra pessoa está falando a verdade ou se o que ela fez é bom. Se é meu adversário, eu sou contra e está errado. A pessoa reclama que vê isso acontecer no Congresso, mas faz a mesma coisa com seu vizinho. Eu fiquei de cara quando eu percebi que as pessoas não gostam de elogiar as outras. É como se fosse ofensivo para si mesmo. Um dia eu ouvi o Jordan Peterson falando que as pessoas fazem questão de piorar a vida do próximo e depois reclamam que a vida é difícil. Ninguém quer pensar um pouquinho só nas coisas que faz e na vida que leva. Eu vejo gente enchendo a boca falando coisas das quais não fazem a mínima ideia. A pessoa só repete o que foi ensinada desde criança e ainda acha que é opinião própria. Elas preferem apenas existir na caverna digital, vivendo no todo mundo faz, perdendo a sua individualidade e se apagando como a pessoa única que ela é para ser mais um número na multidão. Mesmo que se afirme que todos os caminhos levam a Roma, resta ainda pensar se você está ou não se dirigindo a Roma. Eu explico. Você pode estar na estrada certa, mas indo na direção errada. O importante não é só saber para onde você está indo, mas também em qual direção você está caminhando. No fim das contas, pode até parecer um hobby estranho, mas viver pela verdade é o único hobby que vale a pena. Esse é o objetivo desse canal. Fazer você refletir, não somente me ouvir. Fique à vontade, por favor, para curtir e compartilhar esse vídeo. E eu te vejo na próxima, se Deus quiser.